Ando. Bom dia, comunidade galáctica! Como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? Que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nossos corpos, podemos ser a permissão. Quem da equipe está no grupo aí, que eu não vi, deixa eu ver, que eu vou colocar alguém como moderador, gente, para eu não ficar tendo que parar toda hora para ficar liberando vocês. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Ana Paula. Quem que vai ficar mesmo com esse grupo de É, suporte? Acho que é a Lu, eu né? acho que a Lu, ela vai entrar. Eu vou ficar de suporte por enquanto para te ajudar, mas eu estou trabalhando, então não vou poder ficar com a câmera aberta. A Lu Eu já tô tá aí. aqui, Já está eu tô aí? aqui já. Tô Aê, aqui. Lu. Já tá aí como co-anfitriã. Vou botar vocês duas como co-anfitriã, aí uma vai ajudando aí, helps. Pronto. Vamos manter os áudios desligados, por favor. Desativando todos os sons. Eu mandei para vocês, começando então o nosso curso oficialmente de constelação, né? Como pode melhorar ainda mais? Ué, tá aparecendo só eu aqui na câmera, eu quero ver vocês, gente. Agora sim, agora eu tô vendo vocês. Então, que energia, espaço, consciência, escolha o meu corpo, podemos ser a permissão para os meus ancestrais? Ó, que processo legal. Que energia, espaço, consciência, escolha o meu corpo, podemos ser a permissão para a restauração da comunhão com todos os meus ancestrais, os nossos ancestrais, porque é dos nossos ancestrais que vem a nossa força, não é do vizinho, não é do pai do coleguinha. Ai, mas a mãe da minha amiga era tão legal, que isso? Pois é, mas é da sua mãe que vem da sua força, né? É do seu pai que vem a sua força. Não é dos seus pais biológicos, então isso é uma coisa que a gente às vezes odeia a constelação, porque quando a gente traz essa consciência, né? Eu só vou receber dos meus pais biológicos depois que eu restaurar a minha comunhão com a minha ancestralidade biológica. Eu só vou receber dos pais adotivos quando eu entrar em comunhão com a minha ancestralidade biológica. Sangue importa sim, porque através desse sangue a gente recebe todo o nosso material genético, todas as informações. O que a gente entende com as constelações familiares de uma vez por todas e por toda a eternidade? A gente repete padrão até morrer. A gente repete padrão até morrer. E a gente vai repetir esses padrões até a gente ter um olhar de compaixão para a nossa ancestralidade. Até a gente realmente, assim, não ter vergonha de onde a gente veio, até onde a gente, assim, a gente vai ficar batendo com murro e ponta de faca até a gente ter a honra com os nossos ancestrais. Por que isso, Kézia? Que maldição! Não é uma maldição, eles são a nossa árvore. Nós somos o fruto. Vocês precisam entender isso. A sua energia não vem do vizinho. A sua fonte de criação, de prosperidade, de cura vem do seu pai e da sua mãe. Kézia, mas como? Se meu pai era doente, se a minha mãe era doente, o seu pai e sua mãe é só um portal de energia de 4.000 ancestrais. Você acha que seu pai está sozinho, sua mãe está sozinho? E a gente vai começar a entender aqui por que que os nossos pais fizeram determinadas escolhas. Geralmente, por quê? Por que que os nossos pais escolheram determinadas situações? Por quê? Quem sabe responder? Por que que de repente seu pai foi embora? Por que que de repente sua mãe abortou? Por que que de repente sua mãe não teve facilidade com o feminino? Por que que seu pai não prosperou? Por quê, gente? Era o que eles davam conta na época e porque eles estavam repetindo um padrão. Que você, flor de alecrim dourado, vai repetir também se ficar julgando. Kézia, por que que eu não estou conseguindo sair do lugar? Estou aqui patinando, porque você continua julgando a fonte. Eu fiz um trabalho bem legal com uma aluna essa semana, de uma constelação bem interessante, que ela, num lugar muito interessante, assim, de não criar dinheiro dependendo financeiramente do pai, né? E a gente foi olhar para esse lugar, tinha, olha que interessante, a primeira mulher do pai, que interessante ponto de vista também não era uma mulher, foi
Aliás, era uma mulher, né, gente? Mas foi assim um encontro. Ela era uma prostituta. Eles tiveram um filho, mas esse filho não foi acolhido. Talvez o pai nem sabe da existência do filho. Mas essa mulher foi negligenciada não só pela sociedade, mas pelo pai. Quando ele se casa e constrói a família, a esposa dele é a primeira mulher. Para de achar que você é a última bolacha do pacote. Ah, eu sou a primeira esposa do meu marido, eu sou a primeira mulher. Oi? Oi? Tem a mãe já aí, né, gente? Amor é ordem. A gente se cura quando a gente colocar a ordem no nosso sistema. Então, para de querer ser a última bolacha do pacote. E aí foi tão interessante que na constelação dela, o que que a gente percebeu? Primeiro, um bastardo. Segundo, uma outra mulher que não foi a mãe. E interessante ponto de vista, essa mulher foi uma prostituta. Nós ficamos identificados com o primeiro relacionamento do pai. Nós, mulheres, principalmente, a gente tem uma identificação muito profunda com esse primeiro relacionamento do pai. Se foi uma prostituta, se foi alguém que abortou, se teve um vínculo, se foi noiva. Ah, eles foram noivos, mas não se casaram. Ai, mas ele morreu. Ah, mas presta atenção, se vocês puderem perguntar quem foi o primeiro relacionamento do pai e da mãe, qual foi a história, a sua mãe gostou de alguém, seu pai gostou de alguém, se der para saber, ótimo, se não der, a gente vai depois testar isso aqui num campo. Quem já é do curso de constelação, que já está repetindo aqui, já entende um pouquinho, coloca lá, primeiro relacionamento do papai. Depois vocês vão testar a energia do primeiro relacionamento da mamãe. Que você que está começando, calma, que a gente vai chegar na parte de fazer movimento na água. Mas assim, a gente precisa primeiro identificar se existe essa energia de um primeiro relacionamento que tem mais importância do que esse pai e essa mãe, do que o nosso pai e nossa mãe. Por quê? Se tiver algo que tem um valor, uma importância, tipo um filho, realmente, poxa, meu pai foi apaixonado e tomou um pé na bunda, você vai tomar um pé na bunda de todos os relacionamentos que você criar. A gente fica mimetizando, copiando muito o primeiro relacionamento do papai ou da mamãe, tá bom? Nós mulheres, talvez estamos aí mais identificadas com a energia do pai, não é uma regra, mas provavelmente a gente tem uma identificação muito grande com a primeira mulher do pai. Se foi uma prostituta, não interessa. E aí, essa aluna nessa constelação foi muito interessante que ela estava num espaço quase de mendigância, gente, de tipo assim, de totalmente vulnerabilidade na vida, uma adulta com filhos, mas assim, não criava dinheiro. E por que isso? Ela não estava, ela nem sabia, na verdade, né? E aí alguns sintomas, eles ficam ali batendo na nossa porta, parecendo um pica-pau, para a gente poder olhar para isso. E aí quando a gente foi olhar para isso, então a gente reverenciou essa mulher, reverenciou a mãe desse irmão, agradeceu, entendeu um pouquinho da história dela, começou a incluir a história dela na nossa vida, na vida, para que a prosperidade pudesse chegar, porque de alguma forma tudo que a gente exclui fica fixo. Ah, mas foi meu pai que excluiu. Pois é. Aquilo que o pai e a mãe não resolveram, a gente vai ter que olhar. Por isso que eu falo para vocês, que bom que vocês estão aqui. Então vai ter menos coisa para os nossos filhos terem que olhar. A gente vai dar conta de resolver tudo? Não, não vai. Não tem essa arrogância, mas o máximo de situações que a gente puder olhar é muito bem-vindo para que a gente possa restaurar nossa saúde, restaurar nossa prosperidade, curar os nossos relacionamentos, colocar em ordem o nosso sistema. Então, quer dizer, essa aluna que foi constelada, primeira coisa, ela estava fora do lugar dela, ela não era a primeira filha, ela era a segunda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que descobrir. Se teve um relacionamento mais importante do que o da minha mãe ou do meu pai, se desse relacionamento teve frutos, e assim, deixa eu te contar uma coisa, pai e mãe mente. Mente porque eles são safados sem vergonha? Não, porque eles tiveram medo do julgamento da sociedade.
Então, uma coisa que a gente vai investigar aqui, constelação é quase uma investigação respeitosa, é, e a gente vai olhar para essas situações para a gente poder incluir o amor. Descobrir que eu tive um irmão bastardo é trazer o amor de volta, é trazer o fluxo de amor de volta. Descobrir que o meu pai teve uma mulher que ele amou mais do que minha mãe, ou que a minha mãe teve um homem que teve mais, que ela amou mais do que meu pai, isso é ordem, isso não é putaria, isso não desonra ninguém. Namorado também, se teve importância, Beth, assim, no sentido, por exemplo, noivado, de repente eu perdi a virgindade com esse namorado, esse cara tem importância. Se teve um aborto, alguma coisa assim, a gente precisa entender o que que aconteceu nesse relacionamento. E aí o que que acontece? O que que Bert fala também que é muito legal? Eu tive um primeiro amor antes do meu marido, certo? A gente, interessante do ponto de vista, não teve filhos, tal, mas perdi a virgindade com essa pessoa. Ele teve muita importância para mim. Essa pessoa, sim ou não? Porque a virgindade não é algo muito importante para nós? Não é muito sagrado? A pessoa que a gente, pela primeira vez que a gente se relaciona sexualmente, né? Então, aquela pessoa que você escolheu entregar o seu sagrado, essa pessoa tem muita importância para nós. Então, essa pessoa ela tem uma grande significância na nossa vida. Então, o meu marido, ele não foi o meu primeiro amor, não foi meu primeiro relacionamento, não foi meu primeiro relacionamento sexual. E uma coisa que o Bert fala que eu acho muito interessante é que, assim, o primeiro amor tem uma função, essa primeira conexão, realmente, ele é um espelho do relacionamento do pai e da mãe. O segundo, ele já vem com um pouco mais de leveza, se eu entendi o meu lugar, né? Se eu dei lugar para essa pessoa, por que que a gente faz? A gente quer esquecer. Deus me livre, eu não quero nem lembrar daquele energúmeno. A gente exclui. Aí a gente excluiu o primeiro, o que que o segundo vai fazer? Ficar igual. Aí excluiu o primeiro e o segundo. Vou para o terceiro relacionamento. O que que vai acontecer no terceiro relacionamento? É uma mistura do pai, do primeiro, do segundo relacionamento, é igual ao terceiro relacionamento. Que gostoso. Que delícia. Agora eu estou entendendo tudo. Caindo algumas fichas por aí. Então, na medida com que eu vou dando lugar, colocando ordem, o primeiro amor não é igual ao segundo, que não é igual ao terceiro. E depois o terceiro, o Bert fala que o quarto, quinto, a gente deixa de criar vínculo. A gente deixa de criar, sabe assim, é um negócio assim meio, sabe, feijão com arroz morno, parece que não tem tanta conexão. Quer dizer, por que que eu não me conecto com mais ninguém? Porque depois do terceiro relacionamento fica mais difícil mesmo a gente perde, sabe assim, aquele encanto, aquela magia. Então, o ideal seria a gente ficar por aí, entre o primeiro, segundo, terceiro. Muitas mulheres às vezes voltam com o primeiro, né? Às vezes voltam com o segundo, acontece, né? E pode ser que seja interessante. Cleo, Cleo, olha o pão de queijo, filha. Então vamos lá, já fizemos um esquenta aqui. Eu vou colocar aqui para vocês um ritual sagrado que vocês deveriam escolher fazer todos os dias. Tá aqui, papai e mamãe, a fonte da minha vida, da minha existência. Eu só cheguei na vida porque esses dois aqui disseram sim para Deus e disseram um sim para mim. Enquanto esses dois aqui não tiverem valor e importância, a minha vida não tem importância. A minha vida não tem valor. Então, a primeira cura que a gente tem que entender, foram perfeitos? Não. Vão mudar? Não. Vão parar de encher meu saco? Não. Vão parar de dar trabalho? Não. Por que que eles são perfeitos? Porque eles foram escolhidos por Deus. Então, esses dois aqui, papai e mamãe, a gente reverencia e cala a boca. Melhor coisa que você faz. Não questiona, não julga, só dá o lugar deles. É só isso que vocês têm que fazer. Kézia, mas meu pai abusou de mim, me estuprou. Acontece.
Infelizmente, existem muitos desarranjos. Seu pai também é sintoma. O quanto seu pai também foi abusado. Então, enquanto eu não consigo amar, eu preciso só respeitar, porque se eu não respeito meu pai e minha mãe, a vida não me respeita. A vida te trata do jeito que você trata seus pais. E é dentro de você. Então, qual é a frase de solução e cura que a gente precisa entender desde a primeira aula? Eles me deram a vida e isso basta. Eles foram o portal de Deus que me trouxeram para essa realidade. E a partir de agora, deixa comigo. Na hora que eles cortam o cordão umbilical, o que que acontece com a gente? Na hora que te tiram da barriga da sua mãe, o que que acontece com você? Você tem que começar a respirar sozinho. Percebe como desde o momento que você sai do útero, a responsabilidade ela é sua? E assim, e qual que é o segundo movimento depois que eu respiro, quando eu saio do útero? Buscar o peito, buscar o alimento. Crianças que tiveram problema para amamentar, mães que tiveram problema com o leite, com o peito. Eu lembro do Raul, gente. Nossa, meu peito regaçou. E esse guri tinha uma fome, parece que ele veio da Somália, né? Ele tinha uma fome e eu não tinha bico no peito, gente. Meu peito não tinha bico, era aquele peito. Por isso que é tão importante a gente se preparar. Eu não tinha bico. E aí esse moleque me machucou, me arrebentou o meu peito inteirinho. Então, assim, mas olha que lindo o movimento dele. Ele tinha força para poder buscar a nutrição, e esse é o Raul até hoje. Esse é meu filho até hoje. E ele arrebentou meu peito. Foda-se a mãe. Eu quero mamar, eu preciso de mamar, eu preciso de leite. E ele foi, essa busca pela vida, pela nutrição, define muito a gente. Define muito a nossa história. Kézia, fui para incubadora. Kézia, não consegui mamar. Kézia, engoli água do parto. Kézia, tudo que aconteceu na hora do nosso parto, na hora da gestação, define muito a nossa vida. A gente vai falar bastante disso também, de constelação intrauterina. Provavelmente a mãe que não alimenta, a mãe que vai ter problema ali, né, com a questão da amamentação, é uma mãe que está muito na escassez. É uma mãe que teve muita dificuldade também, se sente rejeitada, abandonada. Porque a nutrição, gente, é a abundância da vida. O leite é a abundância da vida. Por isso que a gente fala na constelação: leite, mãe, é igual dinheiro. Porque o que que a gente faz com o dinheiro? A gente mora, a gente come, a gente se alimenta, né? Então, dinheiro é igual nutrição. Dinheiro é igual leite, tá bom? Eu amamentei super pouco os meus filhos, super pouquinho. Porque eu vivia muito na escassez dos meus pais, assim. Eu era muito a criança, a vítima, né? Eu julgava muito os meus pais, criticava muito, então, principalmente a minha mãe, gente, eu rezava para minha mãe morrer, só para vocês terem noção. O tanto que era grave o relacionamento que eu tinha com a minha mãe. E hoje é tão bonito, graças a Deus, né? Graças às constelações. Mas assim, a gente se odiava, cara, se odiava, porque ela via em mim o primeiro relacionamento do meu pai. Acredito que tinha também em outras vidas, eu fui mulher do meu pai. A gente foi casal em outras vidas, né? Então tinha muitas coisas passando, muita água passando por debaixo dessa ponte. E a nossa alma sabe. Eu não deixava, eu brigava, eu competia com a minha mãe pelo lugar dela. Tinha uma competição interna. Ai, minha mãe tinha ciúmes de mim, porque ela sabia que eu queria o lugar dela. Então, com o tempo, com os movimentos que a gente vai fazendo aqui, a gente vai entendendo o rolo que a gente fez desde a hora que a gente nasceu, né? Então, foi muito difícil, muito mesmo, né? E por isso que eu tive tanto problema de amamentação aí, tanto problema com o dinheiro. A minha dor, o que eu tô curando até hoje, é meu relacionamento com o dinheiro. Por quê? É o relacionamento com a mãe, né? E a mãe, meus amores, ela é 80% da nossa existência, né? Então, quanto mais eu entendo o valor
E quanto mais eu deixo ela ocupar o lugar dela de grande na minha vida, e por isso que eu falo para vocês, uma maneira da gente curar, às vezes, a mãe é olhar para Maria, né? Que é a mãe de todas as mães, que é a mãe de Deus, que é a mãe. Eu sempre gosto de imaginar a mãe Maria e minha mãe do lado, porque foi a mãe que foi escolhida para ser a minha mãe aqui na Terra. Mas olhar para o arquétipo de Mãe Maria cura também muito o meu feminino e as minhas funções de mãe existenciais aqui na Terra, de mulher, tá bom? Depois a gente vai falar mais disso também. Então vamos lá, coloca seu pai aí, imagina seu pai do lado direito, sua mãe do lado esquerdo. Abaixa sua cabeça, coloca sua mão no coração, mão esquerda. Mulheres, mão esquerda, homens, mão direita. Vamos começar a honrar o nosso feminino. Tudo que tem do lado esquerdo do nosso corpo representa a mãe e o feminino. Então, toda doença que eu sinto aqui, toda dor, toda intensidade que eu sinto do meu lado esquerdo está representando o campo da mãe. O problema com a minha mãe é só minha mãe? Não, minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, é todo o meu sistema. A mãe representa todo o nosso sistema feminino. O que que aconteceu com essas mulheres? Aqui começa uma jornada incrível e maravilhosa de ressignificação da nossa história, da nossa origem. Teve muita dor? Sim, mas se a gente está aqui é porque teve muito sucesso. Se a gente está vivo aqui é porque todas essas mulheres tiveram sucesso, sim ou não? Então a gente precisa parar imediatamente de contar a história, histórias de escassez e começar a contar histórias de vida, de força, de sobrecriação. Ah, minha avó foi assassinada, mas mesmo a sua avó tendo sido assassinada, a sua mãe conseguiu te trazer para a vida, sim ou não? Então a sua avó fracassou ou teve sucesso na vida? A sua mãe é sucesso da sua avó. Eu sou sucesso da minha mãe. A Cleo é meu sucesso. Eu vou conseguir realizar tudo nessa vida? Não, mas tudo que a Cleo realizar é o meu sucesso. Tudo que os meus filhos realizarem faz parte das minhas vitórias, do meu sucesso. Entende isso? E se eu não tive filhos, os meus projetos representam filho. Nosso trabalho é nosso filho. Esses dias eu achei muito engraçado que a minha amiga tendo o maior problema com os projetos dela. Eu falei, pois é, seus projetos significam seu filho. Aí ela falou assim para mim, mas eu não queria saber de filho, eu nunca quis ter filho. E ela não teve mesmo. Eu falei, pois é, olha com bons olhos para a maternidade. Porque o seu negócio vai requerer da sua tetinha, da sua paciência. Cuidar do seu negócio, né, Sidara? Cuidar do seu negócio é a mesma paciência de uma mãe com o filho. A mesma coisa. Como eu cuido do meu negócio, é a minha empatia com a maternidade. E vou ter que dar ó tetinha aqui para o meu negócio, para os meus clientes, porque é a mesma energia. Caindo algumas fichas aí? Quem são as pessoas mais importantes da nossa vida? Pai e mãe. Depois de pai e mãe, quem é que está aqui, ó? Deus, os mistérios, coisas que a gente nunca vai entender. Se eu critico esse pai e essa mãe, eu estou criticando o mover de Deus. Eu estou julgando Deus. Eu estou enfiando o dedo no nariz dele falando: você é um ridículo e um banana. Você é um escroto. A minha vida vai dar certo? Não. Pensa numa vida de cão. Pensa numa vida de cão. Então, o que que eu tenho que falar aqui? Obrigado, papai e mamãe, vocês me deram a vida. Obrigado pelo sim que vocês me deram. Se esse pai e essa mãe me botaram no mundo e saíram correndo, ainda assim. Aliás, essa é a única função de pai e mãe. A gente devia ser que nem bicho. Só que Deus foi tão maravilhoso com a gente que muitos pais, muitas mães. E olha que interessante, se o pai e a mãe deu para adoção, esse pai e essa mãe abençoou esse outro pai e essa mãe que vai adotar a gente. Eu não dei conta de fazer, mas eu escolhi aqui
a Edinalva para fazer a minha função. A Edinalva tem as minhas bênçãos e ela vai continuar fazendo o que eu não pude fazer. E por que que eu não pude fazer? Porque tem um grande desafio aqui. E geralmente é o quê? São sistemas que céticos. São sistemas que brigam com Deus, perde a força. E a gente vai perceber isso. Foi meu pai ou minha mãe que ficou cético? Foi meu avô ou foi minha avó? Hoje, eu olhando assim de uma forma macro para o meu sistema, o sistema da minha mãe é cético. E o sistema do meu pai, católico, apostólico, romano, do catecumenato, né? E então, o que que o sistema da minha mãe buscou no sistema do meu pai? A restauração do divino. Essa é a primeira busca que o nosso sistema busca, a reconexão com o divino, a reconexão com a vida. Só que assim, a gente vai ter que usar, sabe aquela lupa? Alguns sistemas a gente vai ter que usar a lupa para poder tentar enxergar esse divino. O divino está ali, ele só precisa ser acendido todos os dias. Faz sentido? Daqui a pouquinho já vou ler todas as perguntas de vocês aí, tá? Então, baixa as barreiras, pai do lado direito, mãe do lado esquerdo. Vocês são a fonte da vida, mão no coração, abaixa um pouquinho a cabeça. Obrigada, obrigada. De preferência, põe a prega a testa no chão. De preferência, prega a testa no chão, porque você já vai sentir no seu corpo a sua dificuldade de receber do pai e da mãe. Você já vai sentir a limitação aí no seu corpo. Então, pode fazer isso assim todos os dias. Prega a testinha no chão, vocês me deram a vida e eu me desarrogo diante de vocês. Eu retiro aqui todo o julgamento que eu tenho dessa vida, de outras vidas, e eu me coloco aqui como pequena, como fruto. E eu recebo, papai e mamãe, de vocês e de todo o meu sistema ancestral. Me abençoa, papai e mamãe. Me abençoa. E imagina atrás esse pai, dessa mãe, os avós, os bisavós. 4.000 ancestrais. Tem 4.000 ancestrais aqui te defendendo, te protegendo, te ancorando, te empurrando para a vida, enfiando o dedo no seu rabo, abençoando sua prosperidade e principalmente te ajudando a levar a vida adiante através do seu negócio, através da sua saúde, através dos seus filhos, através da sua prosperidade, através dos seus relacionamentos. Então, qualquer problema que vocês tiverem, querido papai e mamãe, me ajuda a resolver isso. Meu sistema masculino e feminino me abençoa para que eu dar conta de ficar na vida mais um dia. Me ajuda a levantar da cama. Vocês já pagaram o preço para que eu pudesse ser 10% mais livre. Kézia, por que que eu nasci nesse sistema? Isso foi uma escolha sua, lá com o divino. Era esse sistema que traria para vocês a coragem, as ferramentas, tudo. Aonde está a dor, está o propósito. Kézia, fui abusada pelo meu pai. Meu pai era perverso. O que que eu tenho que aprender com isso? À medida com que você se cura, você vai ajudar outras mulheres a se curarem desse abuso. Percebe como a gente começou dentro de casa a ser terapeuta, a ser facilitador, a ser mãe, ser pai. Tudo bem, seu pai abusou de você. E você? Está abusando dos seus filhos ou você já está fazendo diferente? Essa semana eu atendi uma cliente que ela teve relacionamento com o pai, sexual com o pai, 3 anos. E ela tem desejos sexuais nos filhos. E eu falei, e aí, você vai fazer igual ou você vai fazer diferente? Tem uma dor aí, sim ou não? Tem uma dor.
Então, talvez o que meu pai e minha mãe estão me mostrando, que eu tenho hoje o livre-arbítrio de escolher diferente. Só que a criança escolhe igual. Se você está escolhendo, Kézia, minha mãe é diabética, eu virei diabética, é a criança. Olha, mamãe, sou igualzinha a você, diabética. Olha, papai, por honra a você, eu também abuso dos meus filhos, nós somos iguais. Então, toma muito cuidado com o que vocês julgam, porque o julgamento deixa a gente preso na dor. A consciência, a compaixão nos liberta. E tem coisas que, por exemplo, assim, tinha uma cena da minha infância que, assim, meu, eu fiz zilhões de terapia, eu nunca consegui entender, né? E por que que meu pai fez aquela escolha? Por que que meu pai fez aquela escolha? E era um pica-pau que ficava ali dentro de mim, né? E aí, um dia, numa constelação, veio essa energia. Eu fui constelar isso, acho que pela 10ª vez, assim, olhando para essa energia. E naquele momento, assim, sabe, pela primeira vez eu consegui entender que não era meu pai que estava ali, era um padrão. Eu consegui perceber entidades, obsessores, os vícios, que o meu pai de verdade não faria aquilo. A dor tomou conta do divino e foi o padrão do sistema que estava ali falando mais forte do que a consciência do meu pai. A consciência é um músculo que, se a gente não trabalha e não desenvolve todos os dias, é igual abdominal. Quanto mais abdominal você faz, mais tanquinho você tem, né? Mais o seu abdômen fica trincado. A consciência é a mesma coisa. Quanto mais, por isso que eu falo para vocês, isso aqui é um exercício. Perdi as mãos, gente, aqui, de acender uma vela para os meus ancestrais, fiquei sem mão, arrancou um pedaço de mim. Tá doendo? Cacete. Tá doendo? Fiquei mais pobre ou fiquei mais rica nesse movimento aqui? Eu recebo mais bênçãos ou menos bênçãos? Eu me torno uma pessoa melhor ou pior com um exercício besta desse aqui? 30 segundos você consegue acender uma vela e voltar para o seu lugar. Então a gente faz isso aqui na hora que a gente levanta da nossa cama. Volta para o seu lugar. Amor não é ordem. Se você estiver fora do seu lugar, você vai ter saúde? Você vai prosperar? Você vai conseguir continuar casada? Você vai conseguir levar a vida adiante? Kézia, tenho muitos problemas no meu relacionamento. Claro, criança não sustenta relacionamento, criança não sustenta dinheiro, criança não faz sexo. E por quê? Porque você está fora do seu lugar. Então, arruma uma foto, se não tem foto, arruma 2 plantinhas, pega aquela imagem lá que eu mandei para vocês da árvore da vida. A árvore da vida representa o seu pai e sua mãe. E você vai aprender a reverenciar, aprender a voltar para o seu lugar. É fácil voltar para o nosso lugar? Não é fácil. Por que, Kézia, que é tão difícil eu sustentar o meu lugar? Porque aqui no meu lugar eu tenho que assumir a responsabilidade. Aqui no meu lugar eu tenho que pagar boleto. Aqui no meu lugar eu tenho que pagar aluguel. Aqui no meu lugar eu tenho que ser a mãe. Aqui no meu lugar eu tenho que emagrecer. Aqui no meu lugar eu tenho que trabalhar e aguentar um monte de coisa interessante do ponto de vista. Agora, enquanto eu estou aqui no fantástico mundo de Bob, não tem solução. Ah, porque o meu pai, a minha mãe, porque a vizinha, porque o Lula, porque o Bolsonaro, porque o Covid. Gente, basta. Para de ficar fugindo do seu lugar. Só por hoje, bate no seu timo. Eu volto, fico e sustento o meu lugar. Só por hoje. Eu volto, fico e sustento o meu lugar. Só por hoje eu volto, fico e sustento o meu lugar. Só que muitos de vocês ainda, a gente começa a voltar aqui com a nossa alma, né? Mas assim, muitos de vocês ainda não sabem o que é o lugar de vocês, porque pode ter aborto, pode ter bastardo, pode ter alguma interferência que a gente vai descobrir aqui, certo?
A gente descobriu numa constelação recentemente que a mãe não era a mãe. Como que eu vou prosperar se eu não estou conectada com a fonte primordial? Kézia, que dor. Eu falei, que dor nada, cara. Que bom que agora eu sei quem é minha mãe, de alguma forma. Espiritualmente, a partir de agora, eu tenho a possibilidade de olhar pela primeira vez para o meu sistema. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Vai ficar chorando aí, reclamando, mimimi? A lua tá em Áries, hein? Áries fala sobre início. Então, eu quero saber a verdade. Não para eu poder enfiar o dedo na cara do meu pai e da minha mãe e julgar. Eu quero saber a verdade só por um motivo. Para eu saber qual é o meu lugar. Eu sou a primeira filha, a segunda filha, a terceira filha, a quarta filha. Essa semana a gente fez uma constelação. A pessoa era a nona. Era a nona. E ela achava que era a sétima, era a nona. Aí foi você, né, Sidara, não foi? Acho que foi a Sidara. Era a nona. Eu vou contando as histórias, depois eu vou lembrando do santo. Era a nona. E na hora que ela falou, cara, eu sou a nona. Ah, como é que eu vou cobrar uma mãe, amor e atenção de pai e mãe, se eu sou a nona? O nono nasce pronto. O nono já nasce pronto, já nasce sabendo, já nasce falando 3 idiomas, né, Ocidara? Olha que legal, eu posso olhar para essa história e falar, putz, eu sou a nona, eu só fiquei com os restos. Ou eu posso olhar e falar, cara, eu sou a nona, olha que puta sucesso esse lugar. Porque os 8 que vieram antes de mim, ó, comeram o pão que o diabo amassou para que eu pudesse ter hoje assim, ó. Entenda que cada um que vem antes de mim abriu mais portas. Cada um que veio antes de mim facilitou o meu caminho, sim ou não? Eu tenho uma amiga que ela teve 4 filhos. Ela falava, Késia, e eu com 3 surtando. Ela falou assim: coisa boa é ter 4 filhos. Por quê? Você descobre que você não dá conta mais. Você desiste de tentar ser perfeita, e aí você vai ser. Aí fica leve, fica leve. Porque é do jeito que dá. O Tomás é o segundo. Agora que o Tomás compra roupa nova para ele, ele sempre usou as roupas do Raul. E foi o que deu para a gente fazer. E não tinha cabimento eu comprar outra roupa. Não tinha cabimento. Perde tão rápido. Era a mesma gaveta, era a gaveta de camiseta, a gaveta de cueca. Kézia, mas você tinha que ter separado. Desculpa, eu não dei conta de separar, era 3. E, sinceramente, eu acho tão besta. Pra quê? Ah, mas é a identidade. Agora vamos trabalhar a identidade deles. Agora ele tá trabalhando. O Raul foi embora. Agora ele tá tendo que olhar para a identidade dele, porque de fato ele sempre foi a sombra do irmão mais velho. Ele sempre foi a sombra de todos os outros. Então, meus amor, foi do jeito que deu. Eu, com toda a ferramenta, em 2025, agora que eu estou conseguindo olhar para algumas situações. E vocês hoje aqui junto comigo, quantas coisas que vocês repetiram sem querer querendo, com toda a consciência, com todas as ferramentas e facilidade, a gente não está fazendo igual num monte de coisa ainda? É muito louco a gente pensar nisso, né, Edinalva? Tem hora que eu falo assim, cara, não é possível. O meu pai cheirava cocaína, eu cheiro rapé. Olha que coisa doida. Eu tenho que cheirar qualquer coisa. Mas é um padrão que a gente vai repetir. E às vezes o padrão é esse, buscar a solução nos vícios. Tem sistemas que buscam a solução na morte. Sabe o que a Cidara estava fazendo essa semana? Eu quero ser a primeira em qualquer coisa aqui nessa bodega, nem que se for na morte. Ela queria ser a primeira filha a morrer. Ela queria se destacar em qualquer coisa aqui. Aí que a linda, maravilhosa estava escolhendo morrer. Olha, papai e mamãe, eu fui a primeira a morrer. A gente é, a gente é tão infantil às vezes assim que a gente cria essas coisas bizarras. É o amor cego. Olha, papai, eu também cheiro qualquer coisa aqui, ó, só para você ver como eu sou igualzinha a você. Tô cheirando rapé. Então é sobre isso.
Com todas as ferramentas, com 4 cursos de constelação e 3 intrauterina, eu ainda estava cheirando qualquer trem aqui para poder falar papai e mamãe. Então, meus amores, assim, o que que eu dou conta de olhar hoje? O que que precisa ser visto hoje aqui no meu sistema? O que que o universo hoje está me presenteando? O Mikael recebeu uma proposta para atrair a empresa que ele trabalha. Ele tá puto com a empresa que ele tá, putinho com a empresa. Aí veio uma outra mulher que traiu o chefe. Essa outra mulher montou uma empresa concorrente da do chefe, do lado da empresa do chefe, tomou cliente, roubou cliente, e agora ela quer montar uma empresa aqui no Guarujá e chamou o Mikael para ser sócio dela. Eu falei, engraçado, né, Mikael? Olha o seu padrão de traição, né? Igual a sua mãe traiu o seu pai. Você vai trair agora o seu negócio, o seu patrão, o seu chefe. Aí ele arregalou o olho ontem na praia para mim e falei: presta atenção, você está repetindo um padrão, você tem que trair alguém, qualquer coisa. Me traiu, traiu os filhos, agora quer trair o chefe. Que lugar é esse que você tem que trair para ser igual a sua mãe? Que lugar é esse que você ainda julga que a sua mãe traiu o seu pai e você está criando a mesma coisa aqui? Porque trair a empresa é trair o pai. Tudo que é estrutura é pai. Tudo que é estrutura é pai. Tudo que é estrutura tem a ver com o pai. Ah, mas eles estão me traindo, ó, o vítima. Ah, mas a empresa está me traindo. Falei, Micael, vou enfiar a mão na sua cara aqui no meio da praia, né? Tipo, eu sou desse jeito, né? Eu sou dessas. Falei, pelo amor de Deus. Falei, cura. Você não tem nada a ver com o que aconteceu com o seu pai e com a sua mãe. Se o seu pai traiu sua mãe, se a sua mãe traiu seu pai, isso não é um problema seu. Crianças não se relacionam com a sexualidade dos pais. Minha mãe adorava ser chifruda, só pode ser isso. Ou minha mãe estava ali infantil, no campo, por isso que ela tomou um chifre. Por que que o pai do Miquel foi traído? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Não dava conta do furacão que era a mulher. Isso não é um problema nosso. Isso não é problema de filho. Se, sabe assim, briga de marido e mulher, a gente não enfia a colher? Olha para o seu pai e para sua mãe agora. Meus pais estão aqui representando o pai e a mãe de vocês. Olha para esses dois lindos aqui. A criança faz o quê? Fica aqui no meio, se intrometendo no meio do casal. Vou ter sucesso na vida? Nunca. Então, olha para o seu pai e para sua mãe todos os dias, mais um movimento. Agora eu dou um passo para trás. Do sexo de vocês, do relacionamento sexual de vocês. Enquanto vocês ficarem tomando partido do pai e da mãe, vocês serão partidos. A gente vai entender um pouquinho o porquê das traições, o porquê de tudo isso, né? Só para você entender que não tem vítima. O pai do Mikael não é a vítima. A minha mãe, que foi atraída, também não é a vítima. E enquanto essa informação não tiver congruência, enquanto vocês ficarem, tadinha da minha mãe, tomou tanto chifre, ela amava ser a vítima. Ela estava casada com o pai dela, ou ela estava casada ainda com o primeiro amor. Ela não estava disponível para o seu pai. Por isso que, ou ela odiava o sexo, ela queria ser freira, ou ela tinha muita dor com o sexo. Talvez a função do seu pai foi só te trazer a vida e nunca mais se relacionarem sexualmente. E ponto. Ponto. A gente, assim, entender o que que aconteceu ali, talvez a gente vai conseguir perceber algumas coisas. Mas algumas coisas são ocultas também. Tem coisas que a gente não vai descobrir. Ou a gente só vai descobrir quando a gente tiver maturidade para poder se relacionar com algumas informações. Então, vai ser tudo ser desvendado em uma constelação, em um curso de constelação? Não, eu estou no quarto. Entende isso? Quem aqui já fez o curso de constelação e está repetindo? Edinalva, Esperança. E bora lá para mais um.
E bora lá para mais um. Então, pessoal, é igual ler um livro. É igual assistir um filme. Vocês lembram do, né? Às vezes a gente assiste um filme, nossa, a gente sempre aprende algo novo. E a gente sempre, eu acho que quando a gente repete um curso, a gente tem possibilidade de se aprofundar. Sabe o que que aconteceu agora no meu quarto curso de constelação e 3 constelações intrauterina? O que que o universo entendeu de mim? Fui convidada para criar um curso de constelação após graduação na UNAERP. Até arrepio de falar isso. Porque a gente vai entrando em congruência com as ferramentas. Você vai ficando foda no que você faz. Você vai ficando grande no que você faz. Então, assim, eu amo todas as ferramentas. Em algumas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. É maravilhoso, eu estou super orgulhosa. Lembra que eu venho falando para vocês, poxa, eu quero um produto de alto valor. Eu tenho olhado para isso, eu tenho feito muitos movimentos aqui, tipo, de perceber um monte de coisa na minha vida. E olha, até arrepio, que oportunidade incrível. E por quê? Porque eu não parei de fazer, eu não desisti. Porque o diretor do curso da UNAERP foi na minha última constelação, viu o meu trabalho, e eu estava lá de graça. Trabalhei a semana inteira, final de semana fui lá, doei meu tempo, doei minha energia, meu trabalho. Estou a serviço de algo muito maior. Então, gente, se movimenta para as coisas acontecerem, né? E coragem. Me deu dor de barriga na hora. Eu falei, será que eu dou conta? Eu vou do meu jeitinho, né? Eu vou com bastante humildade, mas eu vou dar conta, eu escolho dar conta. Então, meus amores, é sobre isso. A gente vai ganhando, a cada passo que a gente dá, a gente vai ganhando mais congruência, a gente vai ganhando mais apoio, a gente vai ganhando mais força. Então, é sobre isso. Então, não desiste, não. Algumas coisas, e o que que eu falo para vocês da constelação que é foda? Ordem. A constelação te coloca na frequência da ordem. E dinheiro é ordem. O dinheiro serve à vida. E tudo é uma constelação. Tudo é uma... Vocês vão chegar um momento que vocês vão falar, cara, tudo é constelação. Tudo é uma constelação. Se você parar para observar, tudo que acontece ao seu redor é uma constelação. E você tá ali, às vezes, de camarote assistindo. Se você parar para prestar atenção, a gente fica até chato, né? Porque a gente começa a ver constelação, a ver as ferramentas em todos os lugares, né? E você, uau, tem coisas que às vezes vão acontecendo que eu não preciso nem de passar por isso, né? Tudo, cara, tudo é uma constelação. A natureza, né? A natureza está constelando a gente o tempo inteiro. Eu vou para o mar, eu falo minha mãe, aí eu olho para cima, vejo o sol, meu pai. E aí eu reverencio a grandeza do meu pai, e da minha mãe. Pega uma árvore todos os dias, vai caminhar, para um pouquinho ali, opa, pega a árvore mais bonitona. Ou a árvore que foi possível naquele dia. Meu pai e minha mãe, vai lá, reverencia. Essa força que a gente vai sentindo todos os dias ali, tipo assim, né? É isso que vai colocando a gente no nosso lugar. E Deus e o universo só dá aquilo que a gente dá conta de carregar. Se essa oportunidade chegou em mim, é porque eu dou conta de carregar. Então eu tô cagando de medo, desculpa a expressão chula, me borrando de medo. Será que. Aí eu falei assim, mas e a minha comunicação? Imagina eu dando um curso para um monte de advogado. Eu vou dar um curso de direito sistêmico para os advogados, para a OAB aqui do Guarujá. Eu tô assim, ó, tremendo porque o meu linguajar, né? E eu fui falando para ela, eu falei, meu linguajar é chulo. Nossa, eu tô apavorada, mas ok, eu escolho dar conta. Eu escolho dar conta. É uma escolha de crescer na vida. O quanto essa oportunidade me tira de uma vez por todas da Késia criancinha e me coloca no lugar aqui de estar entre os grandes. E eu posso ficar com medo. Isso é uma constelação. Esse convite é uma constelação. E eu posso escolher falar não, eu tô com medo e ficar presa na criança. Eu posso escolher falar ok. Cada processo, cara, cada processozinho ali que eu vou ter que olhar vai me adultecendo ao ponto de eu conseguir montar esse projeto para o ano que vem já, inclusive. E vocês vão crescendo junto comigo.
Quem aqui participou do primeiro curso de constelação? E eu falei isso na primeira aula, estou me borrando de medo desse curso. Falei isso na primeira aula. Falei, será que eu vou dar conta de fazer esse curso, gente? Será que nós temos hoje mais de 90 pessoas no meu curso de constelação, né? Então é sobre isso, assim, aceite os, mas eu só consigo aceitar, e assim, ó, é aceitar todo o desafio? Não, porque alguns desafios levam a gente para a morte. É aceitar desafios com respeito. Respeitar o tempo, eu vou olhar para isso. Vou fazer o exercício. E vou fazer, sabe assim, o que se requer. E se de repente, por exemplo, a gente lançou o curso e não vendeu. Opa, porque eu não estou pronta ainda. Então, eu vou mais um ano, mais 6 meses, olhar para isso, trazer energia, conectar com a minha força. Da onde vem a minha força para poder botar o meu curso na UNAERP? Do meu pai e da minha mãe. E olha que interessante, eu posso olhar para esses dois aqui e falar, eu dedico isso a vocês. É o nosso nome no alto. É o nosso nome, eu me dá vontade de chorar de falar isso. É o nosso nome. O dia que vocês escolherem colocar o nome do seu pai e da sua mãe no alto, vocês vão prosperar. Eu escolho colocar o nome dos meus ancestrais no alto. E é todo dia. Fala isso para o seu pai e para sua mãe. Uma forma de eu agradecer um pouquinho do tamanho da vida que eu recebi de vocês é levar vocês para o futuro. E um futuro de dignidade, um futuro de respeito. E não para provar, mas para criar. Eles precisam disso? Não, estão cagando e andando, não sabem nem o que é o UNAERP. Se eu falar, pai, vou dar um curso na UNAERP. O que é o UNAERP? Ele nem sabe o que é. Ele nem sabe o que é constelação. Meu pai nem entende o que eu faço até hoje. Mas. E olha que interessante esse movimento, mais uma constelação para nós. Eu estou dando os meus exemplos para vocês entenderem os processos de vocês. Eu sou a primeira a se formar no sistema do meu pai. A primeira mulher. Então, isso tem muito valor para mim e para todas elas que não puderam, para todos eles, né? Porque eu estou falando de homens também. Nenhum homem se formou e nenhuma mulher se formou. E ter o nome deles lá na UNAERP, uau! Vai estar lá, Késia Lucena Moreira. O nome do meu pai, o nome da minha mãe, de todos que vieram antes vão estar lá, de alguma maneira. Entende isso, gente? Isso é uma constelação. Assumir a responsabilidade, assumir esse lugar de grandeza, mas assim, com muita humildade e respeito. Eu vou mostrar para os meus pais que eu sou fodida. Eu vou esfregar na cara do meu pai que eu nunca precisei do dele para poder. E assim, interessante ponto de vista, meu pai não pôde me ajudar a pagar minha faculdade. Ele não pôde, né? Então eu poderia muito bem falar assim, eu só sou quem eu sou sozinha. Meu pai não me ajudou. Opa, oi, oi, oi. Da onde vem a minha força? Ô, A mãe Kézia, traz eu a gente super para a orgulhosa vida. de você. Eu super orgulhosa Gratidão. de você. Vai, porque você vai estar levando todos nós juntos com você. E mais ainda, você está levando mais cura para mais gente, assim como trouxe para mim, e eu estou levando para os meus clientes. Vai, minha professora querida e amada, porque é muito importante para a Terra, para o mundo, para as Sim, pessoas. sim, eu tenho certeza desse movimento. Não estou levando só meus pais, estou levando vocês. Eu estou mostrando para vocês que com humildade, com respeito, a gente pode chegar em qualquer lugar. Qualquer lugar, gente. E eu vou falar para vocês, ainda olhei ontem para essa energia, e que essa mulher está atrás de mim faz meses e eu correndo, igual o Diabo corre da cruz, né? Com medo de assumir o meu lugar de grande também na vida, né? Porque aumenta, óbvio que aumenta a responsabilidade, eu vou ter que me remodelar. Só que eu preciso disso, os meus filhos precisam disso, vocês precisam disso, né? Eu tenho 45 anos, eu vou fazer, eu tô muito nova para poder falar, tá bom. É aquela brincadeira, né?
Ai, mas eu já fiz muita coisa. Eu já fiz coisa pra caralho. Eu já fiz coisa pra cacete. Mas é aquele negócio assim: já plantei uma árvore, já tive um filho. Como é que é? Como é que é? Já plantei, escrevi um livro. Plantei uma árvore, escrevi um livro, tive um filho. Isso é fácil, isso qualquer um faz. Ainda mais hoje com IA. Escreve um livro para mim. Agora, vender o livro, criar o filho e adubar a árvore. Ah, isso aqui é para gente grande. Sustentar os seus projetos, os seus sonhos, sustentar seus relacionamentos, sabe assim, criar seus filhos, fazer dos seus filhos gente boa, gente grande. Ai, é mais fácil morrer, não é? É bem mais fácil morrer. A morte é uma escolha da criança. A morte é uma escolha da criança. É mais fácil morrer. Então, como adultos, e às vezes eu nem sei o que significa isso ainda, como adultos, eu escolho ficar na vida e dar conta de resolver esse tanto de coisa, porque a criança ela vai arrumando bagunça, ela vai criando bagunça, ela vai arrumando rolo, e a gente arruma um problema para não olhar para aquele outro problema, e é assim, a gente vai criando um problema para esconder, tampando só com a peneira, não é assim? Sai do relacionamento, já entra no outro relacionamento. Vai dar certo? A chance é muito pouca. Cura o que tem para trás primeiro, para depois você olhar para um próximo relacionamento. Vai dar certo eu sair brigada na minha empresa? Briguei com meu chefe, processei a empresa. Vai dar certo? Se eu saio com ingratidão no emprego anterior, vai dar certo? E outra, aí pior, saí de uma empresa e quero ser empreendedora. Sai xingando o chefe. Você acha que você vai ser uma chefe melhor? E aquele chefe da sua empresa está representando quem? Quem é que trabalha fora? Quer dizer, eu levantando a mão. Vou servir ao NAERP daqui a pouco. Pode melhorar. Mas assim, quem é que trabalha fora? O seu chefe representa seu pai. A sua empresa representa seu pai. Ah, Kézia, filha da puta. O que que tem aí nessa empresa que você tem que olhar? O que que tem nessa empresa que tem no seu pai? Ah, meu pai era ignorante, estou numa empresa machista. Fala, Edinalva, o que que tem hoje na sua empresa que tem a ver com seu pai? Não dá bola para os funcionários, a empresa que não cuida dos funcionários. O que que tem aí nessa empresa que é igualzinho o papai e o sistema do pai? Consegue perceber? E por que que eu vou parar nessa empresa? Eu tô perguntando sobre isso, Kézia. Olha, o carinho vai Mas chegar. eu nunca tinha atentado que a empresa é o pai, mas o chefe, eu nunca tinha tentado, o chefe também é o pai, não, é na realidade, não tinha, agora sim. Mas aí também veio tá caindo ficha aqui. Puxa, gostoso, né? E É, aí, gente, pra você entender, aí o que que você vai fazer? Olha agora para o seu chefe, olha para sua empresa. Você trabalha e fala para essa empresa: eu tenho um pai. Eu já tenho um pai. Porque na hora que vocês deixarem o seu pai ocupar o lugar deles e vocês tiverem respeito pelo seu pai, vocês vão parar de ficar criando pai e mãe na rua. eu já Aquele povo que tenho. quer educar a gente, que quer, tipo assim, sabe, botar a gente no nosso lugar. A hora que você entender, eu tenho um pai. Esse pai é foda, cara, é grande. É o sol. Olha o tamanho do meu pai. Acabou a putaria de homem achar que é seu pai, e essa briga, e essa confusão, e esse rolo que a gente arruma nos relacionamentos. Eu já tenho uma mãe. Eu brigava com todas as minhas amigas. Todas. Eu sempre briguei com as minhas amigas. Eu sempre arrumei amigas mais velhas, porque eu procurava uma mãe. Todas as minhas amigas fizeram função de mãe. E detalhe, todas neuróticas, ciumentas. Minhas amigas sempre tiveram ciúmes de mim. É muito engraçado, assim. É igualzinho minha mãe. Se eu era amiga da fulana, eu não podia ser amiga da ciclana.
Agora eu olho para as minhas amigas e eu falo, deixa eu te contar uma coisa. Eu falo isso inconscientemente, né? Porque ninguém vai entender. Eu olho para as minhas amigas hoje e falo, deixa eu te contar uma coisa. Eu já tenho uma mãe linda, incrível, maravilhosa, braba, ciumenta, neurótica, possessiva, rainha do submundo. Eu já tenho uma mãe. E você é só a minha amiga. Que delícia, fica muito mais gostoso os relacionamentos. Fala para o seu marido, eu já tenho um pai. Qual é a dor dos relacionamentos? A gente achar que o marido, assim, o que o pai não me deu, o marido vai ter que dar. Não vai, não vai. E você vai arrumar um marido muito parecido em várias nuances, assim, com seu pai. Muito parecido. Eu tenho um pai. E deixa o marido ser só o marido. Isso cura casamentos, isso cura relação. E toda vez que você tentar cobrar seu marido, opa, deixa eu olhar aqui para o meu pai de novo. Querido papai, você me deu mais que o suficiente. Meu pai nunca está em casa, meu marido nunca está presente. Essa é a minha dor até hoje. Aí quando a gente vai um final de semana para a praia, ele vai jogar beach tennis, eu fico sozinha na praia. Tô sempre sozinha. Essa é uma dor minha, né? Ainda. Então eu olho lá para o meu pai e falo, eu entendo, papai, que você nunca estava em casa porque o senhor estava cuidando, trabalhando, cuidando de todas as mulheres do sistema. Por isso que meu pai nunca estava em casa. E era tão pesado, tão pesado, tão pesado para ele dar conta de todas as mulheres do sistema e ser melhor do que o pai dele. Meu pai era tão arrogante porque ele se colocava num lugar de ser melhor que o pai dele, de ser melhor do que o marido de todas as mulheres, as irmãs. E o que que acontecia com meu pai? Apanhava energeticamente, vivia doente. Até ele conseguiu. Agora ele olha e fala: não tem solução. Minha tia mais louca que o Batman. A minha avó, ninguém manda nela, cara. E tipo assim. Aí meu pai tá desistindo, só que é tão engraçado, ele tá perdendo função. Qual que era a função do meu pai? Nutrir todas essas mulheres. Aí ele tá perdendo função, ele quer morrer. Eita, pega! Que loucura, cara. Perdi essa função, agora vamos achar uma coisa divertida, um outro pau pra gente subir, mas um pouco mais leve, mais divertido. Só que é muito louco, a gente, se não for o salvador do sistema, muitos de vocês estão aqui ainda numa expectativa de salvar o sistema. Muitos de vocês. Caiu isso, você falou essa semana mesmo eu estava pensando sobre isso. Eu estou buscando a salvação, mas eu não quero, eu não sou salvadora de ninguém, é só Não, então eu. é você, é para você e para os seus descendentes, porque a sua nova conduta vai criar um novo espaço energético, vibracional de DNA. Essas informações, elas modificam a nossa estrutura molecular e o nosso DNA, entende? Só que é óbvio que muda passado. Muda sim, só que assim, é, é, vai mudar quando você desistir. Hoje eu olho para os meus pais e falo, eles são perfeitos, do jeito que eles são, assim, o que que eu mudaria hoje no meu pai e na minha mãe? Sabe assim, hoje eu consigo olhar e falar assim, nada. Talvez ainda tenha uma coisinha ou outra para eu não ser muito arrogante aqui, eu vou inventar algum trem, mas assim, ai, tá tão bom. Eu já entendi, eu já tô olhando com respeito, já tá tão bom, cara, e que maravilha que é não ter um pai e uma mãe como problema na nossa vida. Me sobra tanta força, tanta energia para montar uma pós-graduação na UNAERP. Então, assim, o amor, o verdadeiro amor é a gente, assim, quando eu sei que curou o meu relacionamento com pai e mãe, quando eu desisto de mudá-los. E aí, para marido, para parceiro, vai ser a mesma coisa. Esse relacionamento só vai dar certo quando eu não tiver mais expectativa nenhuma de mudança. Eu conversando com o Micael essa semana sobre o nosso relacionamento, a gente faz 15 anos de casado, vamos viajar esse final de semana de lua de mel. E aí eu falei para ele, a gente conversando muito sobre isso, assim, falei, eu já aceitei quem você é, já aceitei, assim, eu fico sempre na expectativa, assim, às vezes esperando, né, uma notícia ruim, porque ele, às vezes, acaba ficando muito nessa frequência de morte, mas eu falei, ok,
você é uma viúva muito feliz e rica. Eu falei, só não deixa de pagar o seu seguro de vida, por favor. Ontem ele quase foi atropelado aqui em frente à praia. Eu falei, meu Deus, Micael do céu, puta que pariu. Mas enfim, digo sim pro seu destino. Desisto de mudá-lo tipo assim, mas o que que eu tenho que fazer para poder me deixar feliz? Aí ele estava implicando que eu estou viajando muito, né? Ele implicando que eu estou saindo muito de casa, tal. E eu falei assim, mas você só trabalha. Seu final de semana você quer jogar beach tênis. Então, assim, ok, eu já entendi, não quero que você mude, eu quero que você faça as coisas que te deixa feliz, que te deixa vivo. Só que eu também preciso buscar as coisas que me faz feliz e me deixa vivo. Então, qual é o nosso combinado? Eu falei para ele, pelo menos uma vez por mês eu preciso sair para me nutrir. Vou fazer um curso, vou ver meus pais, vou ver minhas amigas, vou fazer uma viagem. Só que até fevereiro eu tenho 2 viagens por mês. Falei, ó, até fevereiro são 2 viagens por mês. Mas aí depois de fevereiro, uma viagem por mês. Vamos combinar assim? Aí ele, beleza. Falei, então desiste também de tentar me mudar. Ninguém vai segurar o fogo no meu rabo, por favor. Eu sou filha de pai e mãe, né? Então, meus amores, é sobre isso. Deu para entender na prática um pouquinho do que é constelação familiar? Agora eu quero abrir para perguntas. Vou deixar aqui do lado a fotinha. Quem tem perguntas? Sei que vocês já fizeram um monte de perguntas aí. Kézia, deixa eu perguntar, quando o pai, quando teve abuso sexual, como que faz essa honra ao pai? No caso, quando a filha sofreu abuso sexual do Isso. pai, É, como que tá, faz isso? tá. A gente pode perceber, porque assim, é uma regra. Quem abusa foi abusado. Uhum. É uma regra, tá? Então, pé de manga vai dar manga. Então, como que a gente aprendeu sobre amor? Abusando muitas vezes. Aonde eu fui aprender sobre sexo? Na minha infância, dentro da minha casa, com meu pai. O que que a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar o próximo abusador? Eu, para não me tornar uma abusadora sexual, eu travei minha libido. Eu, para não ter, enfim, desejos prosmíscuos, eu travo a minha libido. Porque eu tive abuso na infância do sistema do meu pai. Então, e hoje eu entendo algumas coisas do meu pai, inclusive meu pai não me deixar usar roupa curta, porque eu acho que num nível talvez pode ser sim que o meu pai tinha um desejo sexual por mim. Porque tem memórias também de outra vida. Então, e hoje eu tenho esse cuidado. Eu vou na oficina do meu pai, eu ponho roupa, eu ponho. Porque, mas ele, assim, ele nunca, graças a Deus, assim, pelo menos no nível de consciência, eu nunca percebi nada, não me lembro, mas já aconteceu. Então, primeira regra, ele foi abusado. Tem abuso ali. De alguma maneira, se não foi sexual, por exemplo, meu avô levava minha tia para o puteiro. Então, a minha tia assistia o meu avô com aquele movimento totalmente sexual com as prostitutas, no cabaré, na zona, e a gente não sabe para onde mais isso foi. De repente, se ela foi no banheiro, alguém pegou ela no banheiro. Então, assim, e essa tia, interessante ponto de vista, abusou de mim quando eu era criança e acho que de outros primos também. Então, gente, primeira coisa, ela também foi abusada. Então, aqui a gente já começa a entender um pouquinho o nosso sistema. Eu tenho que tentar descobrir aqui, eu posso tentar fazer um movimento aqui de tentar descobrir onde é que estava esse abusador. Então, por exemplo, beleza, montei um campo aqui na água. Vamos lá, deixa eu montar esse campo aqui para vocês. Vamos começar leve. Vamos começar de leve, falando de abuso. Mas essa realmente é uma das maiores. E assim, pode ser abuso financeiro, tem vários tipos de abuso, tá? Mas vou montar um campo aqui, ó. Estão vendo aqui? Então tá, vou fazer o meu movimento aqui, tá? Então, primeira coisa, eu me coloco. Olha que legal, já me coloco como. Deixa eu pegar maior, eu gosto da grande. Eu me coloco como grande no campo. Começou a constelação. Primeira coisa, eu sou adulta. Mas eu poderia pedir aqui para vocês escolherem uma peça.
Então, eu poderia colocar aqui uma adulta, uma criança, uma idosa, um homem, uma mulher, várias idades. Aí eu vou começar a constelar, de repente, a Sidara aqui. Sidara, escolhe para mim uma pecinha. Não conto o que ela vai escolher. E aí ela já pega uma pecinha aqui, ela já me definiu se ela está numa energia masculina, se ela está infantil, se ela está uma velha coroca rabugenta. Deu para entender? Mas no meu caso aqui, eu já estou afirmando e já estou trazendo consciência para mim. Eu sou adulta. Beleza. O que eu vou colocar aqui? A energia do abuso. Só fechar a porta aqui, pessoal. Constelação na água. Cuidado com as correntes de ar. Ó, olha lá que lindo. Com quem que eu tô casada? Com o abuso. Dá para ver? O abuso já grudou em mim aqui. Presta atenção que eu tô encurralada. As quinas mostram quando a gente está encurralada. Eu vou mandar para vocês o material para vocês já providenciarem. Arruma uma forma grande. Quanto maior, melhor para o campo poder se locomover. Arrumem um espaço grande. Essa aqui eu comprei uma de acrílico nessas lojas de bolo, sabe? De travessa de botar docinho. Pode ser uma forma, pode ser uma travessa de vidro. Quanto maior, melhor. Tá? Então já providencie uma forma grande. Olha aqui. Eu estava encurralada, tomei consciência do quanto essa energia me encurrala. Só de falar isso, percebe que eu saí do campo? Não estou encurralada mais, já tomei consciência, basta. O que é estar encurralada? A criança. Beleza. Sou adulta aqui, quase caí da cadeira, adulta. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar aqui o pai. Vou colocar aqui a energia da tia, que teve o abuso. Já grudou em mim. Kézia, eu não lembro, mas eu acho que teve um abuso. Testa, ó, teve um abuso, tá aqui. E olha a tia grudando em mim, teve um abuso. E eu até falei para minha psicóloga, eu falei, será que teve um abuso? Será que eu não estou inventando? Tá aqui, ó, o campo mostrou. Será que o meu pai foi abusado? Talvez não foi meu pai, mas foi a irmã do meu pai que teve o abuso, tá? Eu vou colocar aqui o campo do meu avô. Deixa eu ver se foi meu avô que sofreu abuso ou se foi a minha avó. Aí aqui eu estou testando energia. Ó, meu avô grudou no campo do abuso. Meu avô também sofreu abuso. Quem sofreu abuso se torna abusador. Isso é uma regra. Quem sofreu abuso vai abusar. E para a gente não ser o próximo abusador do sistema, a gente morre, a gente bebe, a gente cria coisas assim para não se tornar, porque vira um estigma no sistema. Constelei a Jaque essa semana. Cadê a Jaque? A Jaque, para não se tornar a próxima assassina, ou ela tem que morrer, ou ela tem que entender o sistema dela, teve assassinato no sistema dela. Então, a Jaque, para não se tornar uma assassina, e aí aonde está a energia do assassino? Lá no filho dela. A gente, inclusive, vai ter constelação do filho dela essa semana para ajudar. Porque a energia é assim, às vezes pula uma geração e volta outra. O que teve no seu sistema? Suicídio. Por que essa pessoa se suicidou? Será que ela não se suicidou para não tornar um assassino, para não se tornar um abusador? Quero saber se a minha avó sofreu abuso sexual. Vai grudar ali no campo. Quero saber se teve abuso também no campo da minha mãe. Ou talvez eu possa trabalhar primeiro o campo do pai, depois o campo da mãe. Mas eu vou colocar a minha mãe aqui no campo. O que pode acontecer aqui? O campo falar que não teve abuso, mas eu sei que tem. A minha avó sofreu abuso do pai.
Pode ser que não é hora de eu olhar para o campo da minha mãe, a pecinha não se conecta, é só para eu poder trabalhar o campo do pai agora, tá bom? Para a gente poder entender esse dar, aonde começou esse abuso. Beleza, meu avô e minha avó estão conectados aqui. Quer dizer, eu fui abusada, meu pai, o sistema, no nível acima, meus pais têm abuso, nos meus avós tem abuso. Deixa eu testar agora nos meus bisavós. Meu bisavô e minha bisavó. Vou colocar no campo. Vou tirar minha mãe, tá? Campo. A gente tem que buscar onde isso começou. E talvez, gente, é muito antigo. Eu vou colocar bisavô, tataravô, trisavô. Quando que começou o abuso, gente? Isso é uma dor muito antiga, é uma dor sistêmica. Existem dores que a gente carrega, a gente fala no Theta Healing, são históricos, são genéticos, são de almas, né, de outra vida. Eu já, numa outra vida, assistir Outlander. Quem já assistiu Outlander? Outlander é maravilhoso. Quem não assistiu, assista Outlander no Netflix. Ela é casada com um cara, aí ela volta para o passado, e naquele passado o cara abusou dela sexualmente. Ó, grudou meu avô, meu bisavô e minha bisavó vai grudar. Só fala para o campo, vocês olhando para cá. Agora eu tomo consciência. Essa dor é muito antiga. Aonde começaram os abusos no Brasil? Os povos indígenas e os europeus. Entende? Quem é brasileira, as nossas mães são indígenas e negras, escravas, e os nossos pais são os europeus. Essa é a história do Brasil. Os europeus vieram para cá e abusaram sexualmente das nossas mães e mulheres. Nós somos frutos do abuso. Percebe? Dá para brigar com isso? É um padrão, e é um padrão do Brasil. E quando eu olho para essa história aqui, não teve nada de bom que aconteceu aqui entre os portugueses e o Brasil? Ou eu consigo perceber um progresso? Como seria o Brasil se os portugueses não tivessem chegado aqui? Quem mostrou o Brasil para o mundo? Então, a gente tem que ir entendendo um pouquinho da nossa história, apesar, olham com respeito para o abuso, olho com respeito para o abusador, dou um passo para trás essa energia e sigo sem culpa. Os nossos pais, dentro do nosso sistema, sempre vai ter, isso é uma regra, tá? E vocês têm que investigar, é uma regra. Os nossos pais, um sistema vai representar o sistema da vítima e o outro o sistema do abusador. Uma parte do seu sistema é as índias e as escravas, e a outra parte vai representar os europeus. Esse é o início da nossa história aqui no Brasil. Minha Para mãe quem é é brasileiro, vítima e meu pai é abusador. sim. Vocês têm que ter isso na ponta da língua. Quem é a vítima e quem é o abusador? Ó, a energia do meu bisavô conectou com a energia do europeu, do português, tá? A esperança de Portugal, né? Tem mais algum português aqui? Só olha para esse movimento, esperança, fala sim. Essa é a nossa história. Abre seu microfone.
Sim, essa é a nossa história. Todo mundo olha para a esperança. A esperança está aqui representando o nosso principal algoz e abusador. E fala para o grupo inteiro, isso aqui é uma constelação. Fala para o grupo inteiro, esperança, sim. Sim, Essa é a nossa história. essa é a nossa história. É muito duro. Eu sinto muito, Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. eu sinto muito. Não há nada que eu possa fazer para mudar isso. A esperança pode voltar lá em Não há nada 1500 que eu sozinho, possa fazer para mudar isso. entende? Mas em algum lugar a alma dela sente esse peso. E o que que você vai falar agora para todo mundo? Essa é a minha história. Essa é a minha história. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Meu Não Deus, há que tão nada que eu duro. possa fazer. Não há nada que eu possa fazer. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E agora eu sigo sem culpa. E agora eu sigo sem culpa. A partir de agora, eu sigo sem A culpa. partir de agora eu sigo sem culpa. E olha para essa peça vermelhinha aqui e fala: eu devolvo o que é seu, meu querido Eu, de- ancestral eu português, devolvo o que é seu, meu querido ancestral português, e fico só com o que é meu. e fico só com o que é meu. E olha aqui para essa verdinha, meu querido povo brasileiro, Meu querido povo brasileiro, eu devolvo tudo o que é de vocês eu devolvo tudo o que é de você e saio daqui só com o que é meu. e saio daqui só com o que é meu. E a partir de agora, sem culpa. E a partir de agora, sem culpa. Respira. Como que é para olhar para a esperança agora? A esperança representa os nossos pais, o nosso sistema masculino, representa o dinheiro, representa o nosso sucesso, representa o nosso negócio, representa o padre da igreja, representa a nossa religião, representa seu plano de saúde, representa a força do masculino, porque Portugal, o Brasil estava ali bonitinho, todo mundo nadando pelado no rio. Chegaram os portugueses, não é? Então, quer dizer, os portugueses têm a energia masculina, o Brasil tem energia feminina. Quem está sentindo mal-estar em olhar para a esperança, fala para ela: agora eu tomo consciência. Agora eu tomo consciência de que nada pode ser feito. Beth, abre seu microfone e fala para a esperança. Vou fazer em voz alta. Agora tenho consciência de que nada pode ser feito. Essa é a nossa história. Que pena, Essa é a nossa história. Que pena, que pena, que pena, que pena. que Mas pena. excluir você Mas excluir você é um grande erro. é um grande erro. Eu fico presa no papel da vítima. Eu fico presa no papel da vítima. Você também trouxe o progresso para o Brasil, Você também trouxe progresso para o Brasil. a prosperidade, A prosperidade, as relações comerciais. as relações comerciais. Foi você que colocou o Brasil na boca do mundo. Foi você que colocou o Brasil na boca do mundo. E o Brasil só é quem é O Brasil só é quem é por conta dos portugueses. por conta dos portugueses. Agora eu tomo consciência da sua grandeza. Agora eu tomo consciência da sua grandeza. Saio do papel da vítima. Paro no papel da vítima. Saio do Saio. papel da vítima. Saio do papel da vítima.
E te olho como uma e te adulta. olho como uma adulta. O que aconteceu no passado fica no passado. O que aconteceu no passado fica no passado. E agora, E olhamos para agora o futuro. olhamos para o futuro. Respira. Como que é? Como é E que aí, fica depois que você fala isso? melhora, Uhum. Você pode melhora. repetir. Quem sentiu mal-estar ainda pode fazer esse movimento várias vezes. Vamos Eu colocar, vou olha para o repetir algumas divino. vezes. Olha para o divino. Eu aceito Eu aceito a nossa história. a nossa história. Não dá para brigar com isso. Não dá para brigar com isso. Eu sou muito pequena aqui Eu sou muito pequena aqui para brigar com a história do meu país. para brigar com a história do meu país. A pátria, gente, representa a mãe. Então, esse movimento aqui, a gente para de brigar com as escolhas da mãe. O Brasil escolheu isso, de alguma forma. O Brasil precisava disso para avançar. O Brasil não é a vítima. As nossas mães, as nossas mulheres não são as vítimas. A gente precisa colocar isso na cabeça. Esse papel hoje do feminismo continua colocando a gente no lugar da vítima e não deixa a gente esquecer o passado. Hum. Só Eu passei existe uma o vida julgando a futuro. minha mãe, né? Hã? Aí, eu passei uma vida toda não entendendo as escolhas da minha mãe, Dá que para eram entender. escolhas bem absurdas, assim, no meu ponto de vista. Então, mas enquanto você achar que é absurda, você vai ficar Agora apanhando não, da agora eu vida. entendo, agora eu respeito, mas eu Foram cresci as vendo escolhas que isso, foram né? necessárias. Foram as É, escolhas que foram possíveis. criança, adolescência, até o início, antes de fazer a constelação adulta também. Agora eu faço diferente, né? Eu olho diferente. Mas a É dor uma continua. tentativa. Tem hora, essa semana mesmo eu estava brigando. Não sei o que aconteceu. Eu fui para Chapada e eu tive uma conversa um pouco mais caliente com uma amiga minha, assim, tipo, ela é muito feminista e a gente deu uns, né? Eu falei, cara, por que que eu tô brigando com o feminismo? Tô brigando com a minha mãe. Minha mãe era mega feminista, mega feminista. Então, eu falei, que parte eu ainda preciso curar aqui com a minha mãe, né? Então, hoje, o feminismo me mostra a minha mãe. E eu olho hoje para o feminismo, olho para minha mãe e falo, digo sim para o seu destino, para as suas escolhas. Que a minha mãe vai parar de brigar com meu pai? Nunca. A minha mãe, quando não vê meu pai estribuchado no chão, ela não vai sossegar. Enquanto ela não matar meu pai, ela não vai sossegar. Porque, assim, isso é uma vingança do feminino contra o masculino. Nós, mulheres, enquanto a gente não acabar com todos os homens da face da terra, a gente não vai ter sossego na vida. Só que agora eu tomo consciência e olho para isso com respeito. Porque percebe que a gente já está acabando com todos os homens? Tem homens sobrando por aí? Cadê as solteiras? Pesado, cara. Deixa os homens em paz, por favor. Deixa os portugueses em paz. Enquanto a gente ficar sustentando esse diálogo feminista, a gente ficar falando de feminicídio, enquanto a gente ficar, sabe assim, defendendo, não é vítima. Nós não somos vítimas. Ai, precisamos montar aqui a Lei Maria da Penha. Ok, eu sei que isso tudo ajuda, isso tudo foi muita contribuição, mas assim, ó, dá um passo para trás essas guerras políticas. Uma guerra política, na verdade, é só uma guerra entre o papai e a mamãe. Partido político, direita e esquerda, seu pai e sua mãe. Lula e Bolsonaro, é seu pai e sua mãe. Gente, até quando a gente vai levar isso? Então, realmente, assim, a constelação, ela vai levar a gente o quê? Para um lugar de cura. Dá para mudar isso? Não dá. Não dá. E assim, a gente vai passar a vida inteira tentando entrar em equilíbrio com essas duas forças. Cada vez mais essas forças estão em equilíbrio dentro de mim. E é aqui que eu me curo.
a hora que esse partido, o Lula e o Bolsonaro, tiver o mesmo peso dentro de mim. A hora que meu pai e minha mãe tiver o mesmo peso de mim. Na hora que o masculino e o feminino tiver o mesmo peso de mim. É aqui que eu vou ter prosperidade, é aqui que eu tenho saúde. É isso que a constelação mostra. A gente está fazendo aqui uma constelação política. Vocês percebem aonde vão dar, aonde começa o nosso abuso dentro de casa? Entende-se, Dara, como a dor ela é muito é um estigma, é muito profundo. E brigar e muitas vezes tentar entender isso é aqui, ó. Olha a constelação que foi feita aqui. Viu todo mundo junto? Eu queria muito ir na origem, né? E eu consegui ir lá na Itália, numas mulheres muito duras, assim, que botou o Giuseppe para fora, assim, porque ele era um jovem, começou lá. Eu queria muito ir na origem, mas assim, Kézia, a pergunta era assim, como que eu vou reverenciar e honrar esse pai todo dia de manhã? Acabei de falar, reverencio Portugal. Referencia o masculino perverso. A constelação está aqui em todos os lugares. Vocês não estão tentando, vocês não querem entender. Não começou no seu pai. Não, amor, eu vou fazer, eu faço, mas assim, a cliente vem e vai me falar a mesma coisa. Como é que ela, de manhã ela faz essa Tá reverência, aqui a mesmo com esse constelação. pão em Acabei de frente? mostrar para vocês. Está aqui, ó. Vocês estão, tá aqui na frente de vocês. Você vai colocar seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, até chegar lá no Brasil. Entende? Não começou em nós, não começou nos nossos avós, nem nos nossos bisavós, e brigar com isso é burrice. A gente está aqui só repetindo um padrão, e a gente tem um micro, o nosso sistema familiar, ele representa um microcosmo. Só que, assim, o micro, ele é influenciado pelo macro. Então, existem as leis aqui do sistema, só que essas leis, elas são muito abrangentes para o sistema, para um sistema muito maior, que aí é o sistema político da sua nacionalidade. Deu para entender, amiga, agora? É óbvio que tem gente, a vítima, ela não quer solução, não quer. Tem gente que não vai entender isso aqui, tem gente que não vai, Kézia, eu não senti nada, não vibrou nada aqui dentro de mim. Digo sim para o seu destino, continua representando a vítima, continua se associando com o campo da vítima, não tem prosperidade, vítima não serve para nada, só para encher o saco. É melhor a gente, às vezes, estar no campo do algoz, que pelo menos tem atitude, tem ação, tem movimento, do que ficar preso no campo da vítima. Entende isso, pessoal? É isso aqui que é constelação. A constelação, ela vai dar um raio-x. E, às vezes, foi igual a constelação da Ana Lu. Ana Lu tá aí? Foi linda a constelação dela, tá lá no YouTube. A constelação dela era do nervo ciático. A gente foi constelar os negros, a escravidão. Isso é uma dor sistêmica. É o peso que eu tô carregando aqui, ó, da escravidão. E assim, e não quero largar o osso. Foi assim até agora. O vítima é o abusador, o vítima é o abusador, o vítima é o abusador. O vítima é o abusador. Um estava representando o papel do vítima. Se eu estou no papel da vítima, eu vou atrair o abusador. O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sou a vítima. Até agora o meu sistema ficou brincando de pet-repete. Vítima e abusador, vítima e abusador, vítima e abusador, vítima e abusador. E agora? Portugal e o Brasil têm a mesma energia. O Foi Kézia, necessário. Pode falar. é, o que eu gosto, aí às vezes eu fico pensando, será que eu sou masoquista? Né? Eu gosto de olhar, eu gosto de olhar, porque eu sinto que quando eu olho, muda dentro de mim. Não importa se for uma dor pequena, uma dor grande, mas eu gosto de botar meu corpo a serviço para sentir tudo e olhar tudo, Sim, né? Para mudar. Porque eu acho que só a dor só sai, ela só vai embora quando a gente enxerga ela e sim. reconhece e fica pequeno, né? Aí eu não sei se isso é infantil ou se isso é alguma evolução, porque eu agora estou querendo ver. Antes eu não queria. Não tem como a gente resolver um problema se a gente não sabe qual é o problema. Mas, por exemplo, quando a gente olha para um sistema de abuso, e geralmente assim, olha que interessante, vamos lá. O que está acontecendo hoje com as feministas?
Elas não respeitam o masculino. Elas não respeitam o pai, não respeitam o sistema. Isso é uma dor realmente muito profunda dentro de nós, assim. Não começou em nós, né? Isso é muito antigo. Então, toda mulher feminista vai atrair um homem perverso. Isso é uma regra. Toda mulher feminista, porque ela não precisa provar que o feminismo existe, ela não precisa defender as mulheres do abuso. Falar do câncer de mama não diminui o câncer de mama. Então, o que eu tenho que entender aqui se eu fui abusada sexualmente? Que o meu sistema estava ali no padrão do pet-repete. Aonde é que isso começou? Eu tenho que mostrar para o cliente onde é que isso começou. E, tipo, é muito antigo. É isso que a gente tem que entender. É muito antigo. E Kézia, aí, na hora que a gente olha como isso é antigo, não tem perdão na constelação. Perdão é um lugar de arrogância, não tem perdão. Eu só entendo, toma consciência de que meu pai foi abusado, meu avô foi abusado, meu bisavô foi abusado, a minha avó foi abusada, a minha bisavó foi abusada, a minha tataravó foi abusada. Eu só tomo consciência que tem abuso aqui, olho com respeito, volto para o meu lugar, dou um passo para trás essa energia do abuso, viro para a minha vida e peço a permissão para seguir sem abuso. Ô, Kézia, é isso que eu queria te perguntar. Na constelação, sobre o posicionamento, qual a diferença do posicionamento? Porque na minha cidade teve uma história, agora, recente, de abuso, foi uma bagunça. Então eu vi as pessoas falar muito mal da menina que falou que o cara tinha abusado, e aí começaram a massacrar a menina, que a menina era isso, que a menina queria. Eu falei, não, não pode. Tem uma história atrás. Então me Primeira coisa, crucificaram. Aí falaram assim: você não está tomando posição, você não tem posição, você não está tendo posição. posição mesmo, eu não quero ter posição, porque tomar partido, eu sou partida. Eu vou ter uma posição aqui a partir do momento que eu montar um campo para poder entender para onde o divino olha, para onde o divino está olhando. Nesse caso aqui da constelação, o divino está aqui no meio, ó. E outra coisa, o Brasil e Portugal aqui, ó. O vítima precisa do abusador para continuar sendo vítima. Então, se você está representando o sistema do vítima, você vai ficar atraindo o tempo inteiro abusador. E sua filha vai atrair abusador. Esse é o problema. E se a pessoa escolhe, de repente, se dar, a pessoa fala, eu não entendi nada, eu falo, sinto muito, a próxima abusada é sua filha. Acaba assim a constelação. Entende? Porque se a mãe não toma consciência de entender algo desse tamanho aqui, se ela não quer tomar consciência, beleza. Essa energia, ela vai continuar no sistema. Então, não toma partido. Então, o vítima precisa do abusador, o abusador precisa da vítima. Pronto. Eles não tem que condenar ninguém, tem uma história muito atrás deles e ninguém sabe, de fato, a história de trás. Então, não existe 100% vítima, não existe 100% abusador. Por isso que as Eu não constelações dou estão palpite em nada disso. E fica Deus. Ah, mas se é Zé Ruela, sou. Eu não vou julgar, porque na hora que você julga, você traz aquela carga toda para o seu campo. E do seu vizinho, o que que eu quero saber? Entende assim? ô, Temos que Kézia, palpitar que ele se resolva. O que eu estou falando é que ele se resolva. Nós não temos que palpitar se está certo, se está errado. Sim, mas Ela é você isso, ele é entende que aquilo. essa consciência ela é sua? Se você for discutir isso com uma pessoa que não entende nada de constelação, você vai gastar energia à toa? Então, assim, não entre em discussões assim que não vão levar em lugar nenhum. Não é nada. Não, E a a gente gente vai sempre falar pela isso no boca aqui campo de já é. constelação, a gente vai falar isso num judiciário, a gente vai falar isso num lugar de cura. Agora, conversar isso com a vizinha, tipo, evangélica, Deus me livre e guarde, fica quieta. O que mais, gente? ô, Kézia, nesse Sim. caso do abuso, como que eu dou fim? Porque, assim, o abusado se torna abusador, né? Como que eu não me torno o abusador? Você só fica imune dessa energia quando você não tem julgamento nem para a vítima e nem para o abusador. Olha aqui, Portugal e Brasil. Foi necessário. E Entendi. eu Foi descobri que eu necessário. fui abusada e que eu abusei. E quando eu tive a
consciência que eu abusei, eu me culpo demais, eu tenho que trabalhar isso, tenho que fazer uma coleção sobre isso. Veio uma consciência que eu abusei. Então, isso está me matando também. Não tem culpa, eu vou seguir sem a culpa, porque eu também fui abusada. Onde é que isso vai parar? Na consciência. Qual é a consciência? Não tem culpa aqui. Eles se atraíram. Digo sim para o destino de todo mundo que veio antes de mim e peço as bênçãos para que eu possa me afastar, dar um passo para trás dessa energia e seguir a minha vida. Ficarei imune de todo o abuso? Não, a gente vive numa realidade abusiva. Hoje eu só percebo, estou sendo abusada aqui, tem energia Kelly, de abuso? Eu é também legal. abuso, eu também sou abusadora. Então eu olho para isso assim, falo, opa, estou abusando aqui, aí eu paro, respiro, volto para o meu lugar, sigo sem culpa. Usa esse mantra aí, Edinalva. Sigo sem culpa, Kelly, olho sem culpa. usar a âncora para fazer esse exercício é legal? Botar a Sim, energia do abuso, sim, entrar, sentir e ficar dando passo para trás? Porque eu acho que sim, o pior tipo de abuso é a gente se autoabusar. E a gente sim. faz isso o tempo todo. O tempo todo. O tempo inteiro. Então, assim, a gente não vai se livrar dessa energia de 100%, mas a gente vai cada vez criando mais consciência dessa energia e cada vez mais a gente vai escolhendo diferente. E a gente vai voltar, a gente vai dar passo para o meio do problema de novo. Só que cada vez a gente vai ter. Esse final de semana eu fui num barzinho que eu gosto e cheguei lá e falei, putz, eu adoro a caipirinha que tem lá, né? E eu falei, nossa, que merda, cara. Fiquei com uma raiva. Eu falei, eu quero tomar minha caipirinha. E aí chamei as meninas, aí todo mundo assim, não, a gente bebe o primeiro gole e tal. Aí a menina falou, Kes, as garrafas que a gente tem aqui são lotes antigos, são garrafas. A gente está muito preocupado com o lote novo que vai chegar, né? Beleza. Falei, então me manda uma caipirinha. Gente, a pior caipirinha da minha vida. Pensa na pior caipirinha da minha vida, porque tinha, assim, eu tava colocando a minha vida em risco, eu tava sendo totalmente infantil, uma puta de uma viciada craqueira. Qual a diferença minha de um craqueiro? Nenhuma, né? Pior, porque eu tenho informação, o craqueiro às vezes na rua não tem. E, gente, eu fui tomando aquela caipirinha e foi me dando um desespero. Eu falei, por que que eu tô tomando esse negócio? Por que que eu tô colocando a minha vida em risco? Por que que eu tô fazendo essa escolha? Mas foi uma constelação. Eu olhava para a caipirinha, ela olhava para mim, eu olhava para a caipirinha, ela olhava para mim, e foi me dando um mal-estar tão grande que por fim eu falei, basta de, aí é tortura, né? Aí é tortura. Mas assim, o que que o Bert Hellinger fala? Por que que eu volto para esse lugar? Por que que eu fui lá bebendo, sabendo que o metanol, sabendo que tem perigo, sabendo que o PCC manda no Guarujá? Por que que eu fui lá para esse lugar? Porque eu ainda não sofri o suficiente. Será que eu quero ficar cega? Será que eu estou escolhendo ficar cega? Será que eu estou escolhendo morrer? Será que em que lugar é esse que eu ainda estou no campo da vítima? Que lugar é esse que eu não estou valorizando a vida? Então foi assim, sabe? Uau, foi assim. Sabe aquele vral? Falei, uau, agora eu criei congruência. Então, com o abuso vai ser a mesma coisa. Eu quero por que que eu voltei no lugar do abuso? Por que que eu criei um relacionamento abusivo de novo? Porque você ainda não sofreu o suficiente. Ou porque não tem solução, você não vai abandonar o lugar, o papel da vítima. Então tem que tomar cuidado com esse lugar. Eu amo ser a vítima, eu amo ser a vítima, eu amo ser a vítima, eu amo ser a vítima. A vítima não tem força para mudar. E entenda mais uma coisa: por que que eu tenho que. Não é perdoar o abusador. Quando eu excluo o abusador, eu excluo 50% da minha força. O abusador não está aqui no campo do pai? Meu pai abusou de mim. Beleza. Ou foi a irmã do meu pai que abusou de mim. Beleza, tá aqui. Não vou receber da minha tia. Eu não estou recebendo do campo do meu pai. Entende? Então, deixa eu olhar para essa energia que eu vou receber tudo que tem no campo do meu pai, inclusive a energia dos abusadores, porque se eu excluo essa força, eu perco 50% dela, aí eu fico aqui só com os 50% do feminino. E é o que a gente está vendo hoje. O que que é o feminismo? Elas não recebem dos homens. Como que é a vida de quem não recebe dos homens? Alguém quer falar? Exaustiva. Outras palavras, cansada. Fala aí, gente, vocês são frutos do feminismo. Como que é uma vida sem homem?
Fala para deixar registrado aqui na aula, escreve. Como que é uma vida sem o masculino? Pesada, cansativa, exausta, estressante. Ai, é ruim, muito ruim. Ao E eu ponto da gente talvez precisar até se prostituir, mendigar, o dinheiro não fica. A gente não. fica doente, a Ai, é gente uma não, dificuldade. não tem força para ficar na vida, vai ficar doente. É isso que a gente tem que entender. A mãe põe na vida, o pai faz a gente ficar. Eu sinto que é uma vida infantil, né? Sem os Totalmente, né? totalmente. E é tão foda isso que a gente não aguenta nem ouvir a aula. A gente sai da aula, a gente sai correndo, a gente não quer nem se conectar com isso. Fica difícil até da gente ficar, ouvir. Nossa, a Kézia, ela acho tão engraçado que a constelação, ela vai para o lado da direita. Ela vai muito para o lado do abusador, né? Assim, no sentido. Porque hoje, quando as pessoas falam constelação é super abusivo, é um crime. Tem gente que fala constelação é um crime, constelação é perverso. Mas por quê? Porque eu não tenho que perdoar pai e mãe. Se eu tenho que perdoar pai e mãe, eu tô maior do que eles. Sim ou não? Por isso que a gente não usa perdão em constelação. Eu tenho que perdoar meu marido? Não. Se você tiver que perdoar seu marido, você está maior do que ele, acabou o casamento. Por que que o Bert Hellinger fala sobre perdão de marido? Você tem que se vingar, de alguma maneira. Vou para a Europa, 15 dias você vai pagar. Pode ser te dê um chifre, pode ser. Você tem que se vingar. Se você não se vingar, você vira Deus e ele vira o capeta. Esse relacionamento acabou. Acabou. Então você vai se vingar, você vai descer para o mesmo nível do flor de alecrim dourado, você vai ser tão perversa quanto, aí o relacionamento pode continuar. Agora, se você não se vinga, não, não vou me vingar, eu sou santa, acabou sexo, acabou libido, acabou relacionamento, acabou tudo. O único que a gente não se vinga é de pai e mãe, porque eles nos deram a vida. Se pai e mãe quiser matar, é um problema deles, entende? O único lugar que não tem equilíbrio de troca é com pai e mãe. Por isso que eu falo para vocês, assim, pai e mãe, resume, vai para a energia vital, simplifica. O que importa foi o sim para eu estar aqui na vida. Só isso que me importa. O resto que pena que a gente precisou passar por tudo isso, que pena que os nossos pais passaram por tudo isso. Agora basta, eu recebi tudo e vou cuidar do meu rabo. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não cresce. Se a gente fica naquele lugar ali de papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe, a gente nunca assume. E por que que eu não saio desse lugar, Kézia? Porque é maravilhoso ficar na criança. Tem alguém pagando suas contas. Tem alguém transando com seu marido. Tem alguém cumprindo com as suas obrigações. Sim, é uma responsabilidade da mulher transar com o marido. E se você não cumprir com as suas responsabilidades de adulto, alguém vai fazer. Entende isso? Parece perverso, né? Mas, uai, para que que um casal tá junto? Para que que a gente tá junto? Ou senão ele virou seu pai e sua mãe. Opa, você tem pai e mãe, então você larga desse cara, né? E às vezes é isso, que eu não tenho libido no meu marido, porque você colocou ele no lugar de pai ou mãe. Então, realmente não vai ter libido. Então, gente, é assim, ó, é emaranhado. Sabe aquele novelo de linha? É isso. Isso é constelação familiar. A gente começa a procurar o fio ali da meada, literalmente, cada vez mais a gente vai se desemaranhando desses rolos todos, esses emaranhamentos, porque não começou em mim e não começou nos seus pais, e não começou nos seus avós, não começou nos seus bisavós. Então, algumas coisas começaram lá no Adão e na Eva. Quem assistiu a constelação de Adão e Eva? Aí que é legal. Então, tem dores que a gente está carregando, igual é padrão. Os negros têm um padrão.
Falar de racismo cura o racismo? Não, não cura, só piora, né? Então, o certo seria a gente parar de falar de algumas coisas. Por exemplo, a constelação vai falar: não faça monumentos em homenagem aos mortos. Quando eu faço um monumento ali, o Zumbi dos Palmares, na porta da minha casa, eu fico o tempo inteiro lembrando da dor da escravidão e o que que os portugueses fizeram com os nossos escravos. Essa guerra nunca vai acabar. E detalhe, o morto, o Zumbi dos Palmares, já tá cagando e andando pra essa putaria. Ele quer ter paz na alma dele. E tá a gente aqui, senhor Zumbi dos Palmares, me ajuda a defender seu povo. Oi? Entende isso, gente? É muito louco, sabe? Então, às vezes, realmente, algumas coisas, a constelação política, a constelação de raças, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Isso aqui que nós fizemos aqui, a gente está constelando, vocês não têm noção, nós estamos constelando a Terra aqui. Nós estamos constelando o abuso da Terra, não é só do seu papai e da sua mamãe. Nós estamos constelando um abuso aqui, ó, do Brasil. Faz sentido? A gente vai encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? E a gente tem aula de constelação de novo na quinta-feira. Todas as vezes que alguém falar para vocês de abuso sexual, vocês vão lá para o Brasil e Portugal. É aqui que começam as nossas memórias de abuso. E desde quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, a gente só está repetindo um padrão ancestral. Tá bom? Às vezes, algumas constelações, a gente vai abrir ali papai, mamãe e tal. Por isso que mudou muito o jeito de constelar, né? Porque antigamente a gente só ficava no papai, na mamãe, vovô e vovó. Às vezes não resolve. Às vezes não vai resolver por quê? Porque começou lá, aqui, ó, começou aqui, no descobrimento do Brasil. Aí, quando eu consigo olhar para essa energia aqui, todos nós deveríamos ter uma bandeira de Portugal dentro da nossa casa. Todos nós deveríamos ter, para poder honrar os portugueses, o abusador. Só que assim, tem um lado que é abusador, mas tem um lado que é o dinheiro, que é a prosperidade, que é a abundância, que é a força do masculino, que é o cara que saiu lá, atravessou o oceano e tchau. Quando eu excluo Portugal da minha vida, eu fico na escassez. Quando eu excluo o pai da minha vida, eu fico no Brasil, fico na escassez. Deu para entender, gente? É muito louco, né? Calma que a gente ainda vai falar muito sobre tudo isso. 6 meses. Kézia, Ai, ai, ai. a gente pode incluir com cozido, com o toicinho do céu, com quindim, com sonho. Isso é tudo comida gostosa portuguesa. Que delícia. Aliás, ó, coloquem no cronograma de vocês ir para Portugal. Coloquem no cronograma de vocês, recebam de Portugal. Vamos todo mundo dar um abraço na Esperança. Ei, Esperança, que bom que você está aqui, querida, com esse nome lindo, maravilhoso. Obrigado por escolher estar aqui junto com a gente, né? Que você possa realmente seguir sem culpa. Eu honro você dentro de mim, honro a força dos portugueses dentro de mim. Eu tenho imigrante de Portugal, cara, eu tenho imigrante, todo mundo reverenciando a Esperança. Nós não somos a vítima, Esperança. Não tem vítima aqui, foi necessário. Foi necessário. E eu olho para você como uma mulher adulta e reverencio tudo que vocês trouxeram para nós, inclusive o abuso. Mas a partir de agora, eu olho para a vida, eu olho para o amor, olho para o que de grandioso Portugal trouxe para nós, trouxe para o nosso Brasil. E faço algo grandioso com tudo que eu recebi aqui, com tudo que eu recebo de vocês. E eu honro a sua vida, honro os seus descendentes, honro os seus ancestrais. E peço, Esperança, a bênção de vocês. Peço as bênçãos de vocês, de todos os portugueses, de toda a sua ancestralidade.
para que eu possa fazer algo de grandioso. Peço as bênçãos de vocês para que eu possa ter saúde, prosperidade, dinheiro, e para que eu possa bem rapidinho chegar em Portugal, para dar um abraço de verdade em vocês e curar isso, assim, no nível físico mesmo, né? A gente está aqui no nível espiritual e energético, mas quero muito chegar em Portugal e falar: Portugal faz parte, eu tenho orgulho de ter no meu sangue o sangue português. Quando a gente toma a força do abusador, a gente fica grande e a gente para de ser abusado. Se a gente fica, eu não consigo nunca olhar para a esperança, é muito pesado para mim, mimimi, eu vou ficar eternamente pequeno. Não é fácil olhar para isso. Talvez realmente a gente vai precisar de vários movimentos aqui. Né? Então, vocês já aprenderam o movimento aqui. Coloca uma bandeira de Portugal, coloca algum arquétipo de Portugal na casa de vocês. Vocês vão ver, nós vamos acabar com essa palhaçada de abuso na nossa vida. E a esperança, coloca uma bandeira do Brasil aí, você vai olhar para o Brasil e fala: eu sigo sem culpa, porque aí os portugueses também vão relaxar. Qual é a dor de Portugal? Vocês vivem armados, com medo, tipo do julgamento, vocês vivem dentro de uma bolha, tentando mostrar que vocês não são maus e perversos. Entende? Vocês não precisam disso. Foi necessário. Então, olha hoje para o Brasil e fala: agora o Brasil também está aí. Porque assim, o que acontece quando eu tiro a vida de alguém? Então, a ancestralidade da esperança tirou a vida de muitos brasileiros, sim? Eu pertenço ao sistema dela e ela pertence ao meu sistema para sempre. Os portugueses sempre farão parte da nossa história, assim como o Brasil é parte dos portugueses. Acabou. Por isso que a gente vive nessa loucura. Brasil e Portugal é muito louco. É um relacionamento totalmente simbiótico. Um não vive sem o outro. E eu tenho certeza que quando a gente chegar em Portugal, a gente vai se sentir em casa. E assim como os portugueses, quando vêm para cá, amam. Eu tenho muito aluno português. E é sobre isso, assim, é sobre realmente a gente estar em casa. Eu estou em casa com ela, ela está em casa comigo. A gente faz parte. Não dá para viver. Isso aqui é a cura do nosso DNA. Tenha um arquétipo, algo de Portugal na casa de vocês, algo que represente. Tá bom? Uau! Que lindo! Amei, gratidão pela permissão. A gente tem que ser a energia que se requer, né? Tem hora que a gente precisa ficar um pouco mais incisiva, né, com algumas falas, porque é realmente a gente voltar para o nosso lugar, porque sempre vai, mas, não tem mais, basta. Basta, basta, é ordem. Portugal faz parte, ponto. Basta. Combinado, gente? Então a gente precisa também ir colocando um basta na nossa. Basta, ordem. É isso que a gente tem que fazer, né? Porque se a gente fica deixando a criança, o tempo inteiro, mais, a gente não cresce. Não cresce. E a criança não dá conta. Um beijo, deixa eu fazer o almoço aqui das minhas crianças agora. Um beijo infinito de Portugal, gratidão. Quero ir para Portugal urgente, fazer essa cura aí física em mim. Quinta-feira, 9 horas, e vamos ver o que mais é possível a gente criar aqui nessa aula. Vou mandar para vocês história do Bert Hellinger, explicação, porque assim, eu prefiro o tempo que a gente estiver junto, a gente fazer práticas. Então, eu ficar aqui explicando para vocês o que é o campo morfogenético, qual que é a história do Bert Hellinger. Então, eu vou dar para vocês textos para vocês lerem, que é o básico, né? Mas eu quero muito deixar as nossas aulas para a gente poder se constelar, fazer movimentos, tá bom? Assim, as nossas constelações vão para coisas maiores. A gente vai para a raiz do problema. Porque como a gente está falando num grupo, posso olhar aqui para a situação específica da Edinalva? A gente até começa, mas nós vamos parar lá em Portugal de novo, né? Porque vocês têm que ter noção da dimensionalidade do campo. E algumas coisas não são nem dessa vida. Um beijão, gratidão, até quinta-feira, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo.